Vamos lá então, que hoje o estudo é até pequeno. O casal ali, o meu amigo, Deus abençoe você também. Tá? Hoje esse tema é pequeno. Tá? Lembrando que nós estamos estudando sobre finanças, é uma série, e hoje nós falamos semana passada sobre o quê? Vamos ver, que vocês estão ligados. Sobre... Ih! A nossa parte, já estudamos sobre a parte de Deus, a nossa parte, e dentro da nossa parte, sobre... a fidelidade nas pequenas ações, ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Tudo isso que a gente está estudando é sobre finanças, ou seja, pequenas ações, microações erradinhas comprometem a nossa relação com o mundo espiritual e automaticamente com o nosso dinheiro. Eu lembro que quando eu fiz esse em forma de curso, alguns anos atrás, eu acho que 15 anos atrás, me chamou, em uma das aulas, me chamou a atenção isso. A maneira como lidamos com nosso dinheiro afeta a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, a forma, né, como nós administramos, afeta a nossa relação com o espiritual, com Deus. Ou seja, às vezes a gente é negligente, a gente gasta de forma errada, a gente defrauda, como falamos bastante na quarta-feira passada. Defraudar é cometer pequenos delitos em ações, em questões, né? Para você saber, quando eu falar isso, eu não estou te acusando de ladrão, não é nada disso, tá bom? Mas é o TV pirata, não. O CD pirata, né? A TV pirata. Tem a TV pirata, que é o Gato Net. O Gato Net, essas coisinhas todas que a gente tratou com maior naturalidade naquela época, muitos de nós, meu Deus do céu. O irmão me me emprestava uma caixa enorme, cheia de DVD. De todo que era filme, eu sempre gostei na época, né, de filme. Então eu assistia de boa, sem culpa, sabendo, a consciência dizia que era pirata, não era correto. O DVD era, sei lá, vamos supor, R$10, o negócio pirata era R$1. Então, no fundo, eu sabia que aquilo não era errado. Mas eu, assisti, foi muito DVD pirata. Quando eu fiz esse curso, eu falei, meu Deus! E aí eu comecei a entender as derrotas financeiras e uma série de coisas. Aí eu mudei a minha consciência espiritual sobre o dinheiro, peguei a questão da fidelidade nas pequenas coisas e a coisa foi mudando de maneira sobrenatural. Entendeu? Então vamos lá. Então hoje é sobre os princípios, porque a gente falou bastante de fidelidade na outra, sobre essas questões pequenas, de deixar coisas no mercado. Toda vez que eu vou no mercado, eu vejo lá. Esse dia eu até me espantei. Tinha uma carne que alguém pesou essa carne e talvez não quis mais por alguma razão e deixou, pela primeira vez eu vi isso, dentro da geladeira de outro tipo de carne. A pessoa pegou a carne do açougue, por alguma razão ela não queria mais, e ela deixou lá na parte dos congelados, né? Peito de frango. Eu estranhei, porque ali não é o lugar daquela carne, mas pelo menos a pessoa teve o cuidado de colocar no lugar gelado. Menos mal. Mas quantas vezes a pessoa botou lá na seção de oi? Sabão em pó. Então, aquela pessoa que fez aquilo, ela vai ter problema na vida financeira, porque ela vai estar sempre pagando esses delitos que a pessoa comete, tá bom? Então, esse curso, e agora em forma de estudo, ele me deu essa consciência para eu limitar e minimizar microatitudes que no mundo espiritual geram grandes déficits e grandes problemas financeiros, tá? Então vamos lá. Então, falando dessa fidelidade, dessa preocupação, lembra da parábola que nós falamos semana passada, no estudo dos talentos? O Senhor haverá uma prestação de contas. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a olhar mais para as minhas ações, para a minha fidelidade. Eu comecei a ter essa preocupação que eu não tinha. Entendeu? Lembra do caso que eu falei de uma pessoa, né, bem próxima e conhecida que fazia isso, mas não faz mais? Passava no carrinho, tá lá a irmã, coitada, Vanusa,
que pegou, ficou 1 hora fazendo compra, né? Até porque a irmã enche 2, 3 carrinhos, né? Amém. Em nome de Jesus. 3 carrinhos, irmão. Ó, irmão Marcos puxando ali, ó, 3 carrinhos um atrás do outro, em nome de Jesus, né? Prosperidade e fartura. E aí ela teve o trabalho de pegar tudo aquilo. Aí vem essa pessoa, né? Conhecida minha, e olhava lá, manteiga, eu preciso de manteiga. Pegava e botava no carrinho dele e ia embora, porque não queria ter o trabalho de ir lá pegar manteiga. Essa pequena ação no mundo espiritual é uma defraudação. Ela, tadinha, quando ela chegar lá no caixa, ela não vai talvez perceber, mas quando ela chegar em casa, ela está sem a manteiga, sem os 3 itens que o rapaz pegou. Então, ele lesou ela. Mas eu paguei. Essa é a sua consciência te dando uma desculpa. Mas eu pegar do carrinho dela, não ter o trabalho de ir lá pegar, e pegar do dela, um trabalho que ela teve, isso é infidelidade. Ninguém nunca pensa sobre isso. E isso é mais ou menos isso. Fala de novo para sair na gravação. Isso. Só ligar aí. Vê aí, Lucas. Foi? Foi, aleluia. Tá ligado. Tivemos a certeza. É a mesma coisa de pegar o carrinho de alguém que deixou por descuido, com pequenas coisas dentro, e levar, jogar pro lado e pegar o carrinho também, né? Aí eu pergunto, essa é uma atitude correta? Então, no mundo espiritual, é um erro. E aí, pastor, peraí, você está falando de finanças? Sim, estamos falando de finanças. Essas ações que defraudam, que causam dano, isso é infidelidade. Eu não estou sendo correto. Eu não estou sendo fiel com a minha atitude. Eu não estou fazendo da maneira que tem que ser. Tá certo isso que o irmão Eduardo acabou de falar? Sim ou não? Então, por que a gente vai fazer se está incorreto? Mas as pessoas pensam que pecado é só matar, roubar um banco, roubar dinheiro. Eu não vou falar, não. Deixa. Eu gosto quando vocês fazem isso. Caneta da igreja. Eu só falei caneta da igreja. Fala, irmã Rafaela. Não, cadê o... Gente, irmão, do microfone aí. Fala, irmã Rafaela. Não precisa nem falar no microfone, não. Não precisa no microfone, não. Fala, irmã Rafaela. Que a irmã ficou agoniada agora. Deve estar fazendo coleção de caneta da igreja. Não, Deus me livre. Sim. Eu já fui embora com uma caneta da igreja na mão, sem querer. Lembrei lá fora, eu falei, meu Deus do céu, não posso roubar a caneta da igreja. Eu joguei pelo portão aqui, dentro do terreno aqui, eu falei, graças a Deus. De volta. Mas a gente está brincando, mas você sabia? E outra coisa, tá? Olha o que eu vou falar para você. Claro, não será considerado como um roubo, ok? Porque tá distraído, você tá na mão e vai levando. Eu já saí da loja com o negócio na mão. Entendeu? Agora, olha só. Qual é a questão? Tá tudo bem. Vamos supor que ela levasse. No mundo espiritual, aprendam isso. Não tem essa. Nós pagamos pela caneta. Você levou a caneta que pertence a nós, a igreja, na verdade, de graça. Você não pagou por aquela caneta no mundo físico. Mas no mundo espiritual, o mundo espiritual sabe que aquela caneta teve um preço e aquela caneta tem um dono. Estou dizendo assim. Então, quando você leva, se for intencional, você está pecando por intencionalidade, você está pecando conscientemente, eu vou levar mesmo. Você está pecando e vai pagar o preço financeiro. Quando você não pega propositalmente, mas pegou sem querer, de qualquer forma, aquele valor será imputado a você. Ninguém pensa sobre isso. Vou dar um exemplo para a gente fechar, para a gente entrar diretamente. A pessoa trabalha numa empresa, nós já falamos sobre isso outras vezes. Pega um bolo de clips, um bolo de não sei o quê, uma folhinha aqui, um negocinho aqui. É seu? Não, é da empresa. É um custo. E eu sei que é difícil falar sobre isso, porque a gente já fez isso. Elástico. Eu tinha colega que ia para casa com pulseira de elástico. Tá tudo bem, é pouca coisa. Mas somando na nossa vida, e a sensação não foi boa, foi de pegar, vou me aproveitar da situação. Então é sobre isso. Quando você afina isso, gente, a sua consciência evolui de tal forma que você passa a
minimizar isso. E não é sobre o que você pegou, deixou de pegar, não é sobre isso. Mas é você, a partir de agora, ter essa consciência. De você agora falar, não, eu não quero mexer em nada. Peguei o carro do irmão Eduardo emprestado. O meu eu passo nos buracos com o maior cuidado, eu desvio. O dele eu falo, não é meu, passo no buraco. Entrego o carro a ele, o carro todo ruim. O que vai acontecer? Aquele prejuízo que eu dei a ele, eu vou ter que pagar no mundo espiritual. De alguma forma vai acontecer alguma coisa. E vou dizer mais, o preço que eu deveria ter pago pelo prejuízo que eu dei a ele, eu vou pagar lá fora, ou com remédio, ou com alguma coisa, mas eu vou pagar aquilo ali, porque é justiça. Não há injustiça no sistema espiritual, não há injustiça. Até os demônios trabalham na linha da justiça. Até os demônios. Em que sentido? Se o demônio pudesse agir livremente, ele já matava a gente aqui agora, em qualquer momento. Qualquer momento. Não é assim. A pessoa tem que fazer bastante coisa e situações para dar a eles a legalidade de ação. Eles não podem agir de qualquer jeito. Eles tentam, mas senão, eu sou pastor. Eu vou cortar o cabelo. Cabelo não, fazer a barba. Não, mas eu corto o cabelo, gente. Aí eu raspo, né? Mas aí eu tô lá, o rapaz que faz a barba, ele não é cristão. Ele vem aqui na hora de fazer, aqui com a navalha, o diabo faz ele cortar minha cabeça. E aí? Só que não pode ser assim, porque tem que haver uma justiça nisso. Se ele pudesse agir o tempo todo com injustiça, pastor, mas aconteceu um negócio lá, era injustiça. Não. Puxa a história que você vai descobrir que tiveram milhares de legalidades. E o mundo espiritual interviu para que aquilo não acontecesse, mas a pessoa acabou. Foi uma injustiça. Os mamonas assassinos, 8 ou 10 rapazes bonitos, cheios de vidas, morrer. Na nossa visão foi injustiça, não foi? Puxa vida, interrompeu a vida dos meninos. Mas o mundo espiritual trabalha com justiça, certo? Eles foram avisados, sim ou não? Qual foi a atitude deles com o aviso? Zombaram, brincaram. Nada acontece. Aquele aviso seríssimo que eles tiveram era motivo para eles darem seriedade. Eles conheciam a palavra, a maioria deles ali, inclusive o Dinho conhecia a palavra, o que mais brincou, o Samuel conhecia a palavra, o nome do cara é Samuel, nome de um profeta. Mas eles simplesmente, pelas razões dele, resolveram brincar, vai cair, não sei o quê, o mundo espiritual não brinca, e infelizmente foi executado com legalidade aquela ação terrível. É sobre isso. No mundo espiritual, se o diabo vê você cometendo pequenos delitos, ele começa a ver que tem liberdade para agir e ele começa a segurar a tua vida financeira. E você não entende. Poxa, eu ganhei dinheiro, estou fazendo isso e não estou conseguindo. Ele faz você gastar mais do que o normal. Ele faz você ter uma visão de gastar muito lá fora, mas para Deus você fica com uma pena tremenda. Tudo isso ele percebe que você, lá fora, você gasta com facilidade. Para o reino de Deus, você acha errado pedir dízimo. Estou dando um exemplo, porque eu sei que você não tem esse pensamento. Mas é mais ou menos isso. Se você tem esse pensamento, o diabo está tendo liberdade de falar algo que é absurdo. Se a gente gastava tanto dinheiro lá fora, por que a gente não pode ajudar no reino e na obra de Deus? Quando a pessoa tem uma consciência, a pessoa se conecta a uma necessidade no reino e na obra de Deus. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está muito mais forte na vida dessa pessoa do que os espíritos que estão a influenciar a vida dessa pessoa financeira, principalmente. Quem entendeu, diga amém. Participação do irmão Eduardo para a gente entrar no estudo. Não, então, aí a pessoa que pegou a caneta da igreja aqui e ela se arrependeu depois e restituiu de novo no lugar. Anula, qualquer valor. O irmão está preocupado ali. Não vai ficar pagando por resto da vida, não vou comprar caixa de caneta, hein? Mas ela teve a atitude correta, ela se ligou e tudo mais. E o certo é isso, tá, gente? E eu tô brincando, não tô falando pela caneta, a gente vai fazer questão de caneta, a caneta não é relevante para nós. Não. Mas no mundo espiritual, as pessoas têm grandes déficits financeiros por causa de pequenas ações Mas de negativas. qualquer ação dessa que você falou, se a pessoa se arrepender de fundo do coração, tá valendo? Então, boa pergunta. Pastor, agora eu estou apavorado, porque eu peguei coisas lá fora, na minha vida eu defraudei em algumas microações, e agora? Plantação de limão. Exato. Tem que pedir perdão, reconhecer, pedir perdão, não dá mais para você pegar e botar uma caixa de folha e sair devolvendo as empresas que você já pegou. O que você faz? A lei da equiparação. Você tem que agora
A Bíblia diz isso, quem roubava não roube mais. Antes, faça isso, isso e isso. Ou seja, eu já ensinei isso aqui. Dava dinheiro lá fora, ou roubava, defraudava lá fora, agora dê dinheiro. Abençoe o reino de Deus, a obra de Deus, abençoe pessoas. Tirou a vida, dê a vida. Faça o bem, gere vida para as pessoas. Era brigão lá, seja amoroso agora. Faça. No mundo espiritual, o que você fez de errado, você agora tem que procurar fazer o que é certo. Porque senão não equipara. Fica a dívida ali. Lembra daquele rapaz que matou a filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez? Eu estava falando no atendimento sobre isso essa semana. Se você não anular, se você não rejeitar, e se você não fizer o contrário do que você fez, você pode ser o maior crente do mundo, você pode ser pastor. É justiça. Eu sou pastor, mas se eu cometer um crime lá fora, eles vão me aliviar só porque eu sou pastor? Não, é justiça. A justiça vai ver que eu cometi um crime. Então, eu vou ser preso ou sentenciado dentro do que eu cometi. As pessoas vêm para a igreja e acham, porque estão na igreja, que está livre de tudo. Aí esse Guilherme de Pádua, ele foi para a igreja. Legal, parabéns, que bom, que bonito, que legal. Mas a atitude dele não era de reconhecimento e de pedido de perdão, e ele não começou agora a gerar vida. Aquele rapaz, ele tinha que fazer 1000 vezes o bem às pessoas, ajudar numa instituição que cuidasse de dependente, trazer vida, ou dependentes químicos, ou trabalhar em crianças, orfanato, onde crianças foram abandonadas para dar vida para aquelas crianças, ajudar a recuperar pessoas que já tinham, por causa de acidente, perderam a vontade de viver. Ele tinha que se envolver grandemente, fortemente, com a mesma intensidade que ele matou aquela moça, com a mesma maldade que ele botou para dar a tesourada no peito daquela mulher. Ele precisava ter essa mesma intensidade para fazer as coisas para Deus. Não, cai para dentro de uma igreja, faz cara de bom moço, agora eu sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu? Morreu com 40 e poucos anos de idade. Fez com a morte, causou a morte, e em um momento a morte o encontrou. Deus deu a oportunidade, mas não ensinaram a ele que ele tinha que equiparar esse dano. Então é sobre isso. E a vida financeira não escapa disso. Você tem que entender. A nossa infidelidade lá fora tem que se transformar em fidelidade. E aí eu ensinei e vou repetir. Aprenda a ter princípios. Estabeleça coisas como princípio. Eu tenho como princípio agir assim, assim, assim. Se alguém me der alguma coisa a mais, eu tenho como princípio de devolver. Se alguém me oferecer uma coisa que é errada, eu tenho como princípio não aceitar. E pode ser o valor que for. Porque quando você estabelece como princípios, que é o que a gente vai falar agora, aquilo fica forte em você. Porque se você falar assim, eu não gosto de coisa errada. Eu sou muito certinho com as minhas coisas. Aí vem alguém, tô com um negócio aí, 50 mil reais. Aí você... Quanto? 50 mil reais. Te ajudaria? Mas é parada errada. Não, mas você vai aceitar. Fala a verdade. Se alguém chegar para você e falar, não, você apoiar uma pessoa errada aqui, é só apoiar um político. Ele rouba, ele faz isso, mas quem não rouba no Brasil? Quem não sei o quê? Quem não sei o quê? Rouba, mas faz 50 mil para você apoiá-lo. Fala a verdade. Não, ninguém está vendo, não tem live. 50 mil, irmão, só para você, olha, vote nele, vote na irmã ali, ela é deputada, que não sei o quê. Alguns aqui estão fazendo assim, eu não. Né? Tem gente que dá por dentadura, né? Você tem que ter muito princípio para você dispor de 50 mil reais ali que ia te ajudar. 50 mil reais te abençoava, sim ou não? Fala a verdade. Aleluia, Senhor. Manda os 50 mil, mas sem o político errado. Você tem que ter princípio, que se tu não tiver princípio estabelecido, tu pega. Pode ser crente, irmão. Tu pega. Pode ver a bancada evangélica. O pessoal entra, tudo certinho, santinho, bonitinho. Os caras entraram, era tudo crente. Depois de um tempo, os caras, quando vê, é o rombo, aí vai ver o cara era crente.
O cara era isso, era pastor, fez isso. É sobre isso que nós estamos falando. E isso, trazendo agora para a nossa realidade, são estabelecer como princípios na tua vida. Não, eu já fiz muita coisa errada. A partir de agora, eu quero estabelecer como princípio de errar o mínimo que eu puder. Vamos lá, então? Princípio da fidelidade. Vamos repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Princípios da fidelidade. Você tem que estabelecer fidelidade como princípio. E fidelidade em tudo, porque não existe fidelidade até a página 2, né? Eu sou fiel aqui, mas aqui eu não sou. Aqui é outra história, né? Então, não, você estabeleça como princípio. Não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que vai ter hora que você vai ter que, meu Deus do céu, isso aqui e tal. Não estou falando de você, ai meu Deus, não. Mas quando você estabelece como princípio, o que acontece? Você vai ter muito mais dificuldade de cometer aquele erro. Você vai ter uma dificuldade tremenda de cometer aquele delito. Isso já é um bom começo para pessoas que tinham facilidade de fazer coisa errada, ok? Os princípios da fidelidade são fundamentais para a nossa vida cristã e para a mordomia dos recursos que Deus nos confiou. Olha só, o que é mordomia na Bíblia? É administração. Nós somos administradores daquilo que Deus colocou, o seu salário. Ah, meu salário é pouco, mas Deus te concedeu ganhar o salário. Lembra da minha história? R$99 foi o primeiro salário que eu ganhei. Na minha época era 100, depois foi para 136 e por aí vai, 200 e pouco, até chegar no que chegou hoje, 1.500. Então, mesmo que seja pouco, Deus está te dando aquele valor para você administrar. Se você valorizar, se você abençoar esse salário, se você multiplicar os seus talentos, se você se envolver e tal, eu garanto para você que Deus vai te honrar e você vai receber a oportunidade de melhorar esse salário. Você vai receber promoção. Eu sei, gente, porque não só vivi isso, eu ensino isso aqui e eu vejo muita gente aqui vivendo isso. De crescer, de ser... Eu tenho um irmão aqui que quando eu o conheci, ele trabalhava num mercadinho de bairro, mas não é esses mercados que a gente vê hoje agora, não. Supermarket, que é mercado de bairro maneirinho, não. É aquele mercadinho de bairro, entendeu? E fica lá aquela moça ali, ela é caixa, ela é tudo, né? E aí você pega os itenzinhos ali, você vai lá atrás, tá tudo abandonado, você vai lá e pega. É esse mercadinho. Oi? Mercearia. Esse irmão, quando eu conheci, ele era assim. E eu fui conversando com ele, ensinando a ele, ele foi assim, ele sempre foi muito fiel em atitudes, postura, palavra, comportamento. Ele sempre procurou, ele passa essa imagem de correto. Não estou dizendo que ele seja perfeito, ninguém é perfeito, mas ele tem muito cuidado nessas questões. E ele sempre foi dizimista, ele sempre separou o valor dele, sempre deu aquela coisa toda. Eu vi o crescimento dessa pessoa de uma ascensão absurda. Ele trabalhava nesse mercadinho. Aí ele conseguiu ir para um mercado no nível mais acima, um pouquinho, mas ainda de bairro. Dali ele foi para um outro mercado já de uma rede famosíssima. Dali ele foi promovido a supervisor. Depois ele foi promovido a um cargo mais acima. Depois ele foi promovido a subgerente e hoje ele é gerente de uma das lojas da rede, loja modelo. Ó, tá lá em cima da cadeia, saiu daqui, ó. É sobre isso. Ele sempre foi muito correto, ele é muito procura, né, e tal. Se ele falta, ele vai lá e fala, não tá dando para ir por causa disso. Ele fica ali preocupado em querer. Então é sobre isso. Não é sobre perfeição. É sobre você ter atitudes que no mundo espiritual vetam as desgraças que o diabo quer fazer na vida de todo mundo na área financeira. Ele teve uma ascensão assim muito boa. Então, no estudo de hoje, vamos explorar juntos 3 importantes princípios de fidelidade baseados nas Escrituras com exemplos práticos. O primeiro dele é conhecimento público. O que vem a ser isso? Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Alguém falou, ele está mexendo aí nas suas coisas. Ele falou para o patrão. Então, mandou-o chamar e disse, que é isso que ouço a teu respeito? Você está pegando coisa aí minha? O patrão fala para o empregado. Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nelas. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 1 e 2, essa história. Quando você não é fiel, você vai ser tirado dessa posição, você vai
o universo são leis automáticas que vão fazer com que você, se você não está valorizando, se você está defraudando, você vai, de alguma forma, vai pagar preço por aquilo que você está fazendo. Você vai ser tirado. Essa parábola que é contada em Lucas 16, ela fala exatamente disso. A partir do momento que chegou no conhecimento do senhor, né, do patrão, que aquele funcionário não estava agindo de maneira correta, vai chegar a prestação de contas. Olha lá, presta a conta da sua administração. Vai chegar um momento que a conta vem. Eu já conheci pessoas que roubaram coisas na empresa, se deram bem, e num dia chegou o tempo que ela foi demitida ou que ela teve que pagar não sei o quê. Essa semana eu vi uma reportagem de uma menina que ela ia, pelo jeito era um restaurante japonês, ela ia passar a conta, ela passava no cartão dela. Aí ela deu um rombo de quase 1 milhão. Não, perdão. 200 e poucos mil ou 300 mil reais. 200 e poucos mil aos patrões. Isso, a maquininha, ela ia passando no celular dela e tal, enfim. Tirou onda, aí tem foto dela no jet ski, foto dela na lancha, foto dela curtindo. Tirou muita onda durante um ano inteiro. Mas chegou o momento que pegaram. Não. Você vê o bandido tirando onda com arma, com isso, com cordão de ouro e tirando uma onda. Vai chegar o dia que a conta vai chegar. É sobre isso. Ah, mas eu não sou bandido, eu não sou essa moça que faço isso. Mas talvez a gente não pegou um cartão lá e passou na nossa maquininha lá de alguém. Mas talvez são microações que no mundo espiritual a conta vai chegar. Lucas 16 fala sobre isso. Há 2 princípios dessa passagem que são aplicáveis a nós. Primeiro, quando dispersadas as nossas posses, isso se torna desperdiçados, né? Isso se torna de conhecimento público. O que eu quero que você entenda? O que está dizendo ali de conhecimento público? O mundo espiritual, ele percebe que você está negligenciando, que você está defraudando, porque o mundo espiritual não é cego, ele vê as coisas. A Bíblia diz que o diabo ele está ao derredor, esperando uma oportunidade, esperando a quem possa tragar. Aí ele vê você administrando mal os seus bens, ele vê você metendo pau no dinheiro, ele vê quando você... E eu estou dando aqui o exemplo da igreja, mas não estou falando, não é para botar medo em vocês sobre isso. Não é sobre isso. Vocês sabem que eu trabalho na linha da sinceridade e da verdade. Mas eles percebem, ele vê que numa mesa de pizzaria, de hamburgueria, de japonês, aleluia, que coisa boa que é para quem gosta, né? Quem aqui gosta de japonês? Não, de japonês não, de comida japonesa. De seitan eu não gosto dele, não. Comida japonesa. Vocês não gostam, não, né? Quem gosta, levanta a mão para eu saber que um dia eu posso levar você para comer. Aí o irmão está levantando os 2 braços, né? Amém, tá? Eu vou levar você, eu não falei que eu vou pagar. Eu vou levar você para comer, você paga. Tô brincando. Mas olha só, quem gosta de japonês? É 120, 130, dependendo do lugar que você vai. Aí você come, aí você, né? Ai, maravilha, você vai lá e paga. Tá. Aí o mundo espiritual tá vendo. Não mexe com você, não vai te matar, não vai te bater. Tranquilo, eles ficam de boa. Aí chega na igreja. Aí o pastor, ajuda nós. Tá um calor grande, vamos botar um ar-condicionado, irmão. Lá você estava rindo, pagou brincando, a barriga assim, chega a vir passando mal dentro do carro, brilhando. Irmão, 30 reais, 40 reais, por mês, irmão, pelo amor de Deus. Pastor falando de dinheiro de novo, só pede dinheiro. Eu estou brincando, mas eu estou narrando o que acontece no mundo espiritual. Os demônios falam, opa, uau, para a pizzaria, eles estão felizes e sorrindo, energia para cima, para gastar eles têm energia, mas para investir naquilo que eles dizem que é a obra do Deus deles, eles, a energia muda, fica com raiva do pastor. Meu irmão, a gente fica com raiva do garçom quando ele não serve nós bem, nós fica com raiva. Agora, ter raiva do pastor quando o pastor serve você em amor, te dá alimento espiritual. E na hora de falar, olha, se você quiser e se você puder, lá você é obrigado a pagar pelo que você come.
Aqui você não é obrigado, você só pode ajudar se você quiser. A tua energia muda. Aí você... que isso? Olha isso. Olha isso. Existiu um caso em que a pessoa ela criticou porque a gente pede o dízimo. Quando a pessoa passou por uma situação muito terrível de morte na vida, na família, ela recorreu ao lugar que pede dinheiro e usufruiu desse dinheiro. O mundo espiritual vê isso. É justo isso? Olhem para mim, é justo a pessoa criticar, mas quando a pessoa precisa... Não tem aquela pessoa que te critica, mas quando ela precisa de ajuda, ela recorre a você? É justo isso? O mundo espiritual trabalha na linha da justiça. Então, aquela pessoa que criticou a igreja pegou o dinheiro inteiro que entrou naquela manhã e deu na mão da pessoa para enterrar o ente querido. O mundo espiritual vê isso. E aí aquela pessoa, lá na frente, vai pagar por essa atitude, infelizmente. Vocês estão entendendo a seriedade? O mundo espiritual é sério sobre essas questões. E às vezes isso trava a nossa vida financeira. Quando eu entendi isso, eu comecei a me preocupar. Eu nunca critico, irmão. A pessoa está... Eu não tenho um carro. E a pessoa está levantando uma oferta para fazer um estacionamento. Se eu não puder, eu não ajudo, fico quieto, não vou ajudar. Mas se eu puder me sacrificar para ajudar, eu quero ajudar. Até porque eu aproveito o momento e falo, Senhor, estou aqui ajudando, né? Deus, né? Estou plantando. Se eu puder colher um carro lá na frente, se o senhor puder me abençoar, eu estou aqui plantando. A princípio é para os irmãos que têm carro. E Deus lá na frente, ele pode te abençoar com um carro. Mas quando você fala, eu não vou dar, eu não vou ajudar porque eu não tenho nem carro, o mundo espiritual olha para isso e fala, então é desse jeito, né? Então vamos embora. É assim que as pessoas são travadas na vida financeira. Sim, irmão Josias? Só para contribuir e ilustrar. Estou trazendo sempre o negativo e o atual, né? Na época que o Flamengo jogou lá em 2009, tinha uma promoção de trocar lata de Neston pelo ingresso para assistir o jogo. E a fila do Presunic ali de Cabuçu estava quilométrica. Vai o Josias, né, na fila, e eu conhecia um rapaz que estava lá na frente. Falou, fica aqui comigo, Josias, que tu já vai entrar na boa aqui. Isso é tentador, né? Fiquei na hora, né? Falei, poxa, é de Deus, cara. Vambora, tamo junto. Na mesma hora que eu pensei em ficar, o que estava atrás olhou, eu era aqui, né, da igreja aqui ao lado, falou, vem cá. Ainda bem que não era daqui. Você não é aquele jovem que deu aquela palavra lá no Congresso Jovem? Rapaz, foi bênção aquela palavra, hein? Eu falei, e eu tô voltando lá pro final da fila. É sobre e aí, isso. Um exemplo positivo, eu tenho trabalhado com essa questão de artes e eu fiz o conserto de um computador. E aí, essa cliente que me pediu o trabalho era só para descobrir uma senha, porque o computador dela não pegava o 5G. Eu só descobri a senha. Ela falou, quanto é? Eu falei, você não precisa me dar nada. Eu não fiz nada demais. Novo trabalho, né? E aí fiz com zelo, limpei o computador, deixei o computador, né, no estilo para ela. E ela falou, pela sua postura, eu quero que você me passe o seu Pix, porque eu faço questão de te pagar o valor do seu trabalho. Então é isso que a gente está aprendendo. Né? Atitudes quando a gente não quer defraudar, Deus ele honra. Deus vai honrar. Exatamente. Parece que você está perdendo. O cara é bobo. Vai trabalhar, fazer o próprio. Porque com tudo ele teve ali, limpou, teve o tempinho dele. Isso é besteira. Isso é... Deu mole, hein? Você é um bobão. No mundo espiritual, não. O mundo espiritual do lado de cá, negativo, ele vai impetrar a sentença se você errar. Mas se você acertar, o mundo espiritual positivo vai te honrar. Quem está entendendo, diga amém. Aí, ou seja, então, cuidado para suas ações não se tornarem públicas no mundo espiritual, porque o diabo vê tudo. Segundo, remoção da posição. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei temeroso. Segundo o Senhor nos retirará, segunda coisa é, o Senhor nos retirará da posição de se defraudarmos aquilo que Ele nos deu. Já cansei de ver pessoas perderem o que tinham ou perder a posição que tinham por infidelidade. Já cansei de ver. E não entra nessa de pensar, mas fulano está lá fazendo errado e está se dando bem. Aprenda uma coisa para a sua vida. Só parece. Na hora certa,
a casa vai cair. Não tem. Quantas pessoas nós vimos que estavam melhores? Ah, meu vizinho prosperou mais do que eu estou aqui com um carro velho, sendo honesto, e o cara está lá, ó, de Land Rover. Espera. Não precisa esperar, não. Vai tocar a tua vida. Na hora certa, a notícia vem. Você está entendendo? Isso. Eu já vi casos de uma pessoa estar casada e agir de maneira errada com a outra pessoa que no momento não estava casada, estava, né, precisando acertar a vida dela, e essa estava casada, com família, com tudo muito bom lá no alto. Essa daqui estava aqui, essa aqui estava aqui. Essa daqui vendia coisa para essa daqui. Essa daqui humilhou essa daqui. Tratou mal, não foi longânima, não foi misericordiosa. Essa estava aqui, gente, no topo da cadeia. Essa daqui estava no meio, batalhando, né, tal. O que aconteceu? A vida é assim. Não me pergunte como. Essa daqui perdeu o casamento, perdeu tudo e veio para cá. E essa daqui, devagarzinho, casou, está com a vidinha dela, está sendo abençoada, na lutinha, mas de boa. Vocês estão entendendo? Essa estava aqui, humilhou essa daqui, fez e aconteceu, estava por cima. A vida é assim, ó, um ciclo. Então, é sobre isso. Não fica, mas está falando isso, mas eu vejo gente aí que está falando que vai tirar da posição. Eu estou vendo gente fazendo isso há tantos anos, aí eu estou aqui batalhando sendo correto. Continue sendo correto. Tudo que você conquistar será duradouro, tudo que você conquistar será legítimo, tudo que você conseguir. Na minha vida, eu vi tantas pessoas irem na minha frente assim, eu ficava olhando assim, caramba, nem estou vendo a pessoa mais, meu Deus, cresceu tanto, está tão lá no alto. Deixa eu devagarzinho aqui. Deixa eu devagarzinho aqui do meu jeitinho. Aí eu sou obrigado a trazer para você um ensinamento milenar de uma filósofa chamada Zefinha. Ela me falava, filho, é melhor o pouco continuado do que o muito uma vez só. Então, pastor, mas você está falando isso para a gente, eu estou na situação assim, o meu vizinho tem um carro melhor que o meu. Vai na honestidade, vai na seriedade, faça o seu melhor, seja correto, seja compromissado, não seja negligente, batalhe, faça o que tem que ser feito e da forma correta. Tenta minimizar, a gente vai errar ainda muito, mas tenta minimizar. Eu brinco, né? Eu tenho uma cota de 2 pecados aí, irmão, por dia, não posso cometer mais. Eu boto cota, irmão. Tem dia que eu estouro a cota. Os irmãos perturbam muito, irmão. Aí um dá a ira, eu já pequei. Aí o outro vem, eu já quero falar. Não falei, mas eu pensei. Aí estourei a cota, eu fico em paz. Ai, Senhor. Entendeu? A gente vai sempre, mas bota a cota. Tem gente que não, irmão. Faz um troço errado aqui, daqui a pouco está fazendo outro ali, daqui a pouco está fazendo outro ali. E é crente. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, cuidado para não ser removido da sua posição, tá? Cuidado. Deus está te dando, está te abençoando. Ixi, já vi essa história. Ganha um emprego, pede a Deus, Deus abençoa. Aí defrauda com Deus. Daqui a pouco a pessoa, estou desempregado. Eu já sei o que é, né? Então nunca cometa esse erro. Vocês estão aprendendo sobre isso. O que me fez crescer em tudo foi isso. Quando Deus me dava oportunidade, eu honrava a Deus por tudo que Ele me fazia. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Compromisso, zelo, amor, gratidão, é sobre isso. E eu só fui Deus me abençoando profissionalmente em todas as áreas. Eu vejo pessoas cometendo esse erro grave. Pedem coisas a Deus. Quando Deus dá, a pessoa começa a negligenciar em ações, em atitudes de compromisso, questões financeiras. Eu vejo as pessoas sendo infiéis com Deus. Eu não roubo, não mato, não faço nada, mas está sendo infiel com Deus no tempo. A pessoa já não tem mais tempo para Deus. A pessoa não tem mais o carinho com as coisas de Deus. A pessoa não tem mais o respeito com as coisas de Deus. A pessoa não tem mais a preocupação com a obra de Deus. Isso tudo eu aprendi aí. Por isso que eu sempre, queria sempre fazer e ainda quero sempre fazer mais além daquilo que pediram, daquilo que falaram. Eu quero, fazer o melhor. Eu quero literalmente doar. Não é porque eu sou bom. Não é, porque se eu puder, eu não faço nada, irmão. Mas eu entendo que se Deus está me dando saúde,
Se Deus está me permitindo ficar de pé, se Deus está me permitindo ter condições de ter um salário, de sustentar, não estou falando de dinheiro, mais ou menos, mas sustentar a nossa família, mesmo com dificuldade em alguns momentos, e cá entre nós que as dificuldades, muitas que nós passamos, é porque às vezes a pessoa enfia o pé na jaca e vai passar dificuldade, como nós falamos semana passada. Então tem que ter essa consciência, a culpa não é de Deus, eu vou continuar sendo, sabe, fiel, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar de Deus. Eu estou numa situação difícil, eu busco a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá ideia, Senhor, eu vou buscar orientação, eu vou fazer de tudo para sair dessa situação. E aí quando você faz isso, o Senhor não vai te remover da posição, pelo contrário, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você quer estar sobre muito, promoção de trabalho, oportunidade de melhor, capacitação para você ter alguma coisa, fazer alguma coisa, ser empreendedor, fazer o que for, melhorar onde você estiver, é a fidelidade. A dica está lá na Bíblia. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É uma chave. Amém? Irmão Carlos. A paz do Senhor para todos. O que o senhor está falando aí está totalmente escrito em Salmo 73 do Asaf. Ele chegou a olhar os ímpios crescerem e ele ficar para trás. Mas no final ele viu o fim deles. Aí ele via que Deus sempre o sustentou, mesmo verdade. Ele não acompanhando o crescimento dos ímpios. Perfeito. E tiveram vários profetas e homens de Deus que questionaram isso, né? Acho que Jeremias também fez isso. Não sei se Abacuque chegou a fazer essa reclamação com Deus, mas foi Amós. Eles falaram, Senhor, o ímpio está prosperando e eu estou aqui tomando paulada. E Deus sempre falava, fica na posição. Tem um versículo que fala, não sei se está em Salmos, que ele fala, então verás a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Eu vejo essa diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem serve a Deus, Deus sempre vai honrar, Deus sempre vai fazer, Deus sempre vai ajudar. Quem não serve, vai se adiantar. Mas na hora que o mal vier, não tem quem livre. Entendeu? Vamos lá, então. Um exemplo prático aí de não desperdiçar as posses. Aprende isso. Eu já vi pessoas que tiveram muito. Gente, vou falar para vocês, eu já vi pessoas ficarem ricas, do meu lado. Ricas. Rica. A pessoa não soube aproveitar, perdeu tudo. Tudo. Então, um homem de negócio ganhou uma fortuna em apenas 3 anos e então gastou muito. 2 anos mais tarde, ele informou aos seus funcionários que lhe sobrava muito pouco e que todos deviam economizar. Mas logo em seguida, esbanjou muitos nas suas férias e fez uma reforma completa na empresa, a um custo de milhares de dólares. Hoje, este homem está praticamente falido. O dinheiro que ele tinha daria para mantê-lo pela vida inteira, mas desperdiçou com bobagens. Se você desperdiçar o que Deus lhe deu, ele possivelmente não lhe dará mais. Tem gente travada na vida financeira, porque quando pega no dinheiro, mete o pau. Quando pega no dinheiro, enfia o pé na jaca. Aí o universo entende que aquela pessoa não está valorizando o dinheiro. Se você dá um presente para alguém, né, um filho, você deu um celular e a criança vive deixando o celular cair, deixa ali, deixa aqui e não tem cuidado, você vai dar um outro celular, um iPhone para essa pessoa? Está arriscado até tirar o que ela tem. É assim que acontece com muita gente. Então você tem que entender que na vida financeira, talvez você não está prosperando porque está sendo tirado de você o que você não está valorizando. Você tem que valorizar isso. Eu te dou graças por isso que eu tenho, eu quero mais, que o Senhor me abençoe com mais, mas eu quero valorizar isso, eu tenho preocupação de como eu gasto meu dinheiro, eu quero separar uma parte para o Senhor, para o teu reino, para a tua obra, mas eu quero também saber ter sabedoria. Eu lembro que eu orava muito sobre isso. Semana passada eu falei, pegava as férias, meu irmão, quem trabalha ali direitinho todo mês, aí chega no tempo das férias, aí você ganha dobrado, irmão. Você se sente rico. Quem ganha 1.000 vai pegar em 2.000. Quem ganha 3, 6.000 reais. Você se sente o Silvio Santos. Quando eu pegava 13º, então, irmão, as férias, eu sabia que no outro mês eu não ia ter o dinheiro, irmão. Mas mesmo assim, aquele sentimento de, sabe, de posse, eu meti o pau. Agora, 13º, final de ano,
13º, eu sabia que eu ia ter o pagamento no outro mês. Aí eu me sentia milionário. Aí eu enfiava o pé na jaca com vontade. Aí aquelas histórias que eu falei na semana passada, quem veio perdeu, que eu contei a minha derrota tudinho, que fazia festa em casa, e chamava a família, e ele levava comida, e eu mandava levar. Tá sobrando, leve! Leve! E na outra semana, ovo! Comia ovo. Vocês estão entendendo? Até que eu fui entendendo, Senhor, eu não estou fazendo uso bem do dinheiro que o Senhor está me dando. Falei, é eu e minha família. Pastor, egoísmo. Não, a gente ajuda a quem realmente precisa, a quem realmente dá valor, a quem realmente está conectado. Outra coisa, não fico lá fora gastando meu dinheiro é para minha família. Aí o parente está curtindo a vida, está lá fazendo o que bem quer, é shops, é isso, é aquilo, e tá eu aqui, ó, dinheirinho na família, ó, comprar um negocinho aqui, vai melhorar aqui um pouquinho, olha, agora já dá para nós comprar isso aqui, mamãe se abraça, se beija, aleluia, Deus é bom, pagando o maior preço. E o cara tá metendo o pé na jaca lá. Aí quando dá ruim lá, ô Ney, você pode ajudar nós? É justo eu pegar, me privei de tantas coisas, agora eu vou ter que... Ah, que eu estou devendo a fulano, beltrano, ciclano, peguei com a agiota. Aí, vocês estão entendendo sobre isso? Então, o mundo espiritual, o universo, vê a galera, gastando. Procurem no Google, no YouTube, perdão, a história de um rapaz que ganhou na loteria. Tem várias. Ele ganhou não sei quantos milhões, gente. Vamos botar aqui por baixo, assim, uma estimativa, 20 milhões de reais. Meu irmão, se tu ganha 20 milhões, tu ia perder esse dinheiro, gente? 20 milhões. Só de juros. 1 milhão, sabe quanto rende 1 milhão no Tesouro Selic? É 8.800 e pouco por mês. 1 milhão. Eu acho que se agora deve estar uns quase 10 mil. 1 milhão. 9 mil. Vamos botar assim. 1 milhão rende 9 mil todo mês. Quanto rende 20 milhões? Quase 20... Não. 18 milhões. Ok? Ok? Perfeito. Dá para viver? Como assim? Não entendi. Uhum. Exato, é sobre isso. 8 mil todo mês, tá entendendo? Dava para você fazer muita coisa com aqueles 8 mil. E outra coisa, nós estamos falando de pessoa que não tinha quase nada. Então, mas eles podem puxar a ficha. Puxa a ficha deles que eles estão... Ou seja, esse rapaz, ele ganhou 20 milhões. O que ele fez? Foi morar num hotel. Oi? 180 mil. Todo mês. Tá bom para vocês? 180 mil, irmã Débora? Tá bom? Ok. O que ele fez? Foi morar num hotel de luxo. Escuta isso. A mãe dele morava na comunidade. A senhorinha, a mãe dele é uma senhorinha. Ele largou todo mundo, foi morar num hotel, comprava roupa sujava, ele comprava outra, jogava fora, ou dava, comprava. Comprava o carro reguiçava, ele dava para um amigo e comprava outro carro. Fim dessa história, ele perdeu tudo e teve que voltar a morar com a mãe na comunidade. Davi é do BBB. Aí, ó. É muito comum. Aquela Cida, que foi a primeira ganhadora, né? Foi do Big Brother ou foi da... Aí distribuiu, voltou a cortar cabelo, a ter a função dela. Ou seja, as pessoas, o universo vai tirar. René Senna ganhou 54 milhões de reais. O que ele faz? Ele usava a cadeira de rodas, ele comprou um quadriciclo.
ele ia de cadeira de rodas, porque ele não tinha, acho que, as duas pernas, ele ia beber no bar de cadeira de rodas. Ele pegou 54 milhões de reais e comprou um quadriciclo para ir para onde? Para o bar. Colou com uma mulher que tinha metade da idade dele e comprou um casarão abandonado. Uma fazenda, né, mas com uma casa de 1910, que é uma fazenda... 7 milhões a fazenda, olha isso, 7 milhões. Se ele bota os 7 milhões no Tesouro Selic, ele teria ali... Vocês estão entendendo? É sobre isso. É sobre você aprender... Mas sabe o que é isso, gente? Dinheiro é consciência financeira. Por isso que esse estudo fala sobre consciência. Nem esse rapaz que foi morar no hotel, nem o René Senna, nem o Davi, nem a Cida... As pessoas pegam dinheiro e não têm consciência financeira. E isso não é sobre administração só. Tem administração, mas se não adianta, eu conheço administradores e economistas que têm dificuldade financeira. Porque eu aprendi em Deus, e sobre esse estudo que eu estou dando para vocês, que não é só sobre dinheiro, não é só sobre administração, é sobre consciência financeira, porque nós estamos aprendendo o lado espiritual do dinheiro. Então, se você pode ter formação em economia, se você não souber... Eu conheci pessoas que há 20 anos atrás ganhava 12 mil reais e devia a revista da Avon. Ou seja, não é sobre quantidade de dinheiro, não é sobre capacidade cognitiva, intelectual ou formação. E essa pessoa tinha uma formação maravilhosa. É sobre consciência financeira. É isso que eles estão aprendendo nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. E depois, estamos fechando, hein? Fidelidade nas pequenas coisas. Quem é fiel, anota isso aí, ó, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, vamos ler junto aí no 3? 1, 2, 3. Quem é fiel? Ou seja, a pessoa que se preocupa com pequenas coisas, Deus vai colocá-la sobre muito. A pessoa que é injusta, pega o carro dele, eu quebro o carro dele. Eu estou sendo injusto com ele. Eu vou sofrer injustiça. A Bíblia diz isso. Aquele que não tem misericórdia não alcançará misericórdia. É lei. É lei da semeadura. Literalmente é tomar lá da cá. Literalmente. Eu conheci um homem, ele era um senhor já, de cabelo branco, e ele era impiedoso, ele não tinha misericórdia de ninguém. Ele ia lá e se você errasse, ele ia lá e ele falava para as pessoas assim de matar você. Não, é isso mesmo. Ele era carranquento, ele era bem... ele era injusto, porque ele achava que era justo, mas ele agia com muita injustiça. Ele não tinha misericórdia. Não tinha. E um dia, ele errou. Rapaz, o que eu vi de gente querendo a cabeça dele. Aí eu fui tentar ajudar. Eu falei, não, vamos tentar aqui. Vamos... Não. Eu não encontrei ninguém que queria ter misericórdia dele. Eu falei, bom, então eu teria uma misericórdia por ele. Mas como a maioria quis, perder a cabeça dele e a conta chegou. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. Um exemplo prático. Como saber se o filho cuidará direitinho do primeiro carro que comprar? Observe como ele cuidou da bicicleta e de outras coisas. Como é que eu vou dar um carro para o meu filho se o meu filho não cuida nem das bicicletas, nem do brinquedo, nem disso? Eu vou ter um receio disso. Agora, é tão bom quando a pessoa cuida, quando a pessoa se preocupa. E eu não estou falando que deixou o carro sujo, não é sobre isso. Mas até esses detalhes. Por exemplo, eu me sinto muito mal quando meu carro fica muito tempo sujo. Às vezes, na correria, você não consegue parar para botar o carro para lavar. E nisso vai 3 meses com o carro sujo, cheio de terra lá dentro. Meu irmão, parece que eu trabalho com obra. Porque o que tem de terra e areia dentro do meu carro não é brincadeira, né? Tá vendo? O da Simone é assim? Tamo junto, irmã Simone. Não, ainda mais a irmã que dá carona, né, irmão? Os irmãos entram com os pés cheios de terra. Mas outra coisa, a calçada da igreja, na hora que o rapaz foi fazer uns retalhos ali, ele cometeu um erro. Então ele botou um cimento muito fraco. Então a calçada da igreja, ela brota, ela esfarela. Então é por isso que os irmãos entram com terra. É por isso que o nosso carro está cheio de terra. Entendeu? Mas brincadeiras à parte,
cuide do que você tem, valorize o que você tem, senão para não ser tirado. Então, para a gente fechar, se tivermos um caráter para sermos fiéis com as coisas pequenas, o Senhor, e eu bem sei disso, sabe que poderá nos confiar maiores responsabilidades. Olha que coisa linda. Se você for fiel, ele vai te dar. As coisas pequenas, disse Hudson Taylor, pequenas são coisas pequenas, mas a fidelidade numa coisa pequena é coisa grande. Ou seja, quando você tem uma fidelidade em pequenas coisas, aquilo ali no mundo espiritual é uma coisa grande que você está fazendo. Até porque hoje em dia, né, as pessoas, infelizmente, estão nisso. E o princípio bíblico está lá em Lucas 16:2. Fidelidade com a posse de outras pessoas determinará em alguma medida o quanto você receberá. E se você não forem dignos de confiança... Esse versículo me pegou muito há 15 anos atrás. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Sabe o que significa isso? Se eu não sou fiel com as coisas que são de vocês, eu pego o carro dela e eu arrebento, quem vai me dar uma coisa boa para eu cuidar? E eu estou falando sobre o universo. O universo faz leitura. Tem gente que não prospera, porque, infelizmente, a pessoa, sabe, é relaxada, não dá valor, pega o dinheiro, não dá valor, não agradece pelo que tem e tal. Então, o que é meu, quem vai querer dar se eu não estou sendo correto com as coisas? Quem levantou a mão? Irmã Marisol, lá atrás, lá atrás. Aperta o play aí, por favor. Isso. A paz. Paz. Então, pastor, tu está falando de fidelidade com as coisas dos outros. Quando eu trabalhava, eu era operadora de caixa lá em Madureira, no frigorífico. Sendo que o meu patrão, ele ia viajar. E como eu era fiscal de caixa, eu era operadora, ele já tinha me subido de posto e me botou como fiscal de caixa. Sim. Ele foi viajar e deixou o cofre na minha mão. Eita, papai. Só que eu botava nas costas e saía correndo. Só que eu tinha que dar troco para as meninas, né? Só que ele, não sei se era um teste, ele falou assim, tem X em dinheiro. Quer dizer, quando voltar tem que ter X em dinheiro. Porque se eu troco, né, dinheiro para as meninas... Aí tá, quando ele foi embora eu falei assim, eu vou conferir, X mesmo, né, porque tinha um valor a mais. Eu não sei se foi teste ou se ele realmente contou errado. Mas eu estava até numa situação meio esquisita, mas eu falei assim, jamais eu vou pegar esse dinheiro, quando ele chegar eu devolvo. É isso. Ele chegou de viagem, eu falei, olha, eu não tinha X, tinha tanto a mais. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é. Só que ele deu um tempinho e logo depois ele me subiu de posto e ainda aumentou o meu salário. Se é outra pessoa, irmã, vamos ser sinceros, talvez você conheça alguém assim, pô, ele falou que tem 1.000, tem 1.100, então se eu tirar 100, ele não vai nem saber porque vai ter os 1.000. E é numa dessa... E posso falar uma coisa para vocês? Deus testa a gente, tá? Deus testa. Enquanto a pessoa vai vacilando, vai ficando para trás. Quando você entende isso, você pode ter certeza, tá bom? Então, consequências da infidelidade. Eu creio que algumas pessoas não têm recebido mais porque têm sido infiéis com as posses dos outros. Revimos os 3 princípios fundamentais, né, da fidelidade: não desperdiçar as posses, ser fiel nas pequenas coisas e ser fiel com a posse dos outros. Coloco isso como princípio para vocês. Vou repetir. Não desperdiçar, cuidado com gastação de dinheiro demais, ser fiel nas pequenas coisas e quando você pegar alguma coisa de alguém, cuide daquilo como se fosse eu. E a importância, a fidelidade em todas as áreas, não é só até a página 2. Tem gente que fala assim, eu sou muito correto com as minhas coisas, mas com as coisas de Deus não é. Vocês estão entendendo? Eu sou muito correto, mas com as coisas dos outros não é. Então você tem que ter esse cuidado. Em todas as áreas na vida é crucial para o nosso crescimento espiritual e para sermos bons mordomos, ou seja, bons administradores dos recursos que Deus nos confia. Por favor, veja em oração esses princípios de fidelidade. E aí, nós vamos orar sobre isso e você, em nome de Jesus, vai começar a falar, Senhor, me ensina a ser fiel nas pequenas coisas. Me ajuda, eu estou sendo infiel nisso. E reconheça, não, eu estou sendo infiel nisso aqui. E está tudo bem, desde que você reconhecer, pedir perdão e mudar a sua atitude. Se você fizer isso, pastor, e aí, como é que acontece? Eu vou ganhar mais dinheiro? O senhor não está ensinando como ganhar mais dinheiro. Fica tranquilo. Com essas ações
o dinheiro vai vir para você. Com essas atitudes vai vir a promoção. Com essas atitudes virá algo mais. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Amém? Semana que vem, nós vamos falar sobre o significado de dívida.